dia, meninas e meninos de Santo Antão, a Brava. De volta estamos no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor Eduardo Monteiro e vamos trabalhar a aula 2 de Ciências Integradas. Hoje vamos rever as funções da família. Eu gostaria que prestassem atenção à aula de hoje, mas antes eu gostaria que fossem buscar o lápis, a borracha e o caderno. Exato. Como podem ver, nós temos a vermelho funções da família, que é o assunto da aula de hoje. Mas antes, estão a lembrar de que na aula anterior nós vimos... Estão a lembrar na aula anterior? Aula número 1 de Ciências Integradas? Pensem. Exato. Nós vimos as datas importantes da família do Hugo. E hoje vamos precisar do termo família. Por quê? Porque na família é que nós comemoramos a data importante, é na família que temos que prestar atenção nessas funções que vamos ver hoje. Mas o que quer dizer isto, família? O professor trouxe um conceito ou uma definição muito básica para família, que é exatamente um conjunto de pessoas do mesmo sangue que pode ou não viver dentro da mesma casa. Entenderam? Repitam comigo. Família é um conjunto de pessoas do mesmo sangue que pode ou não viver dentro da mesma casa. E ela é composta por vários membros. Por exemplo, a minha família é uma família grande. E a sua família? Nós temos famílias, uma família que pode ser grande e podemos também ter uma família que é pequena. E não se esqueçam nunca de que família é muito importante, tanto para mim como para vocês também lá em casa. Até porque neste momento estamos em família, em casa e muito bem, é isso mesmo, devemos estar em casa com a nossa família. E cada membro da família tem uma função específica. Mas nós vamos ver as funções dos pais, a mãe e o pai, e também algumas dos filhos. Os pais devem oferecer um ambiente de afeto. Mas, professor, isto está muito estranho. O que quer dizer isto, ambiente de afeto? É um ambiente que permite à criança crescer de forma saudável, onde a criança se sinta feliz. E isto é um ambiente propício para o crescimento de uma criança. Exatamente, por exemplo, quando o papá dá colo à filha, a filha fica muito contente. Ou não é isto? Toda criança gosta de estar desta maneira. E quando o pai diz, por exemplo, filha, eu amo-te, ou eu amo-te, filha, e isto traz uma alegria tremenda para a criança. Mas também a criança, quando ouvir isto da parte do pai ou da mãe, a criança, por sua vez, também tem que retribuir, tem que dizer algo também, porque o pai fica feliz quando ouve isto da parte dos filhos. Combinado? Então, a partir de agora, sempre, vocês têm que dizer isto. Mãe, eu te amo. Vocês vão ver como é que a mãe fica toda radiante, a mãe fica toda feliz. Também, os pais devem proteger a saúde dos seus filhos. Como? Por exemplo, levar a criança para ser vacinada.
E aqui nós temos a imagem de um pai, porque normalmente o que nós temos o hábito de ver é ver uma mãe a dirigir-se para um posto de saúde. Mas este trabalho, esta função é exatamente tanto para o pai como para a mãe. Compreenderam? E também os pais devem garantir segurança à sua filha ou ao seu filho. Por quê? Porque uma criança, quando ela se sente segura, ela consegue pensar melhor, consegue raciocinar melhor. É uma criança mesmo feliz. Por exemplo, na escola, a criança consegue resolver os cálculos de matemática com facilidade. Por quê? Porque a criança teve isto lá em casa. Cresceu num ambiente seguro. E todo mundo, inclusive o professor, gosta de estar seguro. Educar os filhos também é uma das funções dos pais e encarregados de educação. Mas neste processo de educação, nós temos que aprender duas coisas importantes. Temos que aprender o não, ou o sim melhor, mas também temos que aprender o não. Por exemplo, se o filho disser isto: mãe, posso brincar lá fora? Imaginem só. Nesta fase em que vivemos, e uma criança pronunciar isto: mãe, posso brincar lá fora? Está a fazer um pedido, mas este pedido, neste momento, quase podemos dizer que é um pouquinho... Não serve para... Não compactua, a palavra mais correta, compactua para a vossa idade, não combina para esse tempo. Então, obviamente, o que é que a mãe iria responder? Pode responder. A mãe responde. A mãe, a senhora mesmo, sim, pode responder à criança. Claro que a mãe vai dizer um não. Por quê? Porque neste momento só sentimos-nos seguros dentro da nossa própria casa. Por isso é que a mãe respondeu, ou vai responder desta forma, com um não, para o bem da criança e para o bem da família toda. Mas a criança também tem que ouvir o sim. Nós não devemos viver num mundo de não pode, não pode, não pode, não pode, não deve, não deve. A criança tem que aprender também o que se deve fazer. E neste caso, se aparecer esta pergunta: eu posso lavar as mãos da avó? E neste momento, a mãe fica, ou a avó fica toda contente quando ouve esta pergunta. Porque neste momento, devemos fazer o quê? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Então, a avó responderia não? Se fosse eu, responderia sim. E com certeza a avó também iria responder sim, porque isto é proteção serve como proteção para a criança e para a família toda. Acompanhar os estudos dos filhos também é uma outra função dos pais encarregados de educação. Sabemos que vivemos num mundo assim meio agitado, às vezes não aparece tempo, mas nós temos que arranjar um tempinho para estarmos com os nossos filhos, porque eles também precisam de um tempinho, porque nesse momento é que nós percebemos realmente se a criança está a acompanhar a matéria para saber como é que vamos ajudá-la. E garantir a alimentação também é fundamental. É uma das necessidades básicas, a alimentação. E são os pais que devem garantir isto à sua criança. Só que há um pequeno detalhe. Por exemplo, como podem ver, nós temos uma maçã e um copo de sumo. A mesa não está cheia. E é assim, temos que aprender com a vida. Hoje eu posso ter uma peça de fruta e um copo de sumo, mas temos que valorizar o esforço dos nossos pais. Hoje temos isto, mas amanhã poderá aparecer algo assim melhor. E nunca devemos, eu não quero comer isto, eu não gosto de frutas. Temos que
ser obedientes, porque a fruta faz bem à saúde. Então, nós não devemos, as crianças nunca devem dizer isto, não quero, eu quero só choca-pique, eu quero essas coisas. Não, nós temos que ser obedientes, porque os pais são mais crescidos e eles conhecem melhor do que nós. Aqui também podem ver vestuário. São os pais que devem garantir isto às crianças, para poderem proteger-se do frio, do calor. Mas também deve haver um momento de lazer, para as crianças poderem brincar, para as crianças poderem fazer tudo o que bem gostam de fazer. Tocar flauta, brincar e saltar cordas. Professor, por que apareceu isto? O senhor estava a falar de momentos de lazer e aparece agora uma criança a limpar o chão. Sim, exatamente. Porque a criança também, para além de brincar, tem que aprender a fazer os afazeres domésticos. Não são trabalho, são afazeres domésticos. E isto contribui, de uma certa forma, para vivermos num ambiente mais saudável, num ambiente limpo. Ajudar a varrer e a limpar o chão. Não faz mal nenhum. Nós podemos fazer isto perfeitamente. Mas, professor, por que aparece uma criança? O rapaz não deve fazer a mesma coisa? Claro que sim. Tanto o rapaz como a menina podem fazer isto, sem nenhum problema. Entenderam? Aparece uma criança, mas tu que és menino, já sabes que também deves fazer isto. Aqui não aparece nada por baixo. Mas, se repararem bem, nós temos uma menina e um menino. Depois de brincar, é fundamental arrumarmos as nossas brincadeiras. Entenderam? Os brinquedos devem ser arrumados nos lugares apropriados. E esta criança está por dentro de uma caixa os seus brinquedos. E ali, do lado esquerdo, nós temos uma menina que está dentro do seu quarto. E algo está no chão. Então, o que ela deve fazer? Deve arrumar o seu quarto. Deve fazer a cama sem nenhum problema. Entenderam? Exato. Arrumar a cama perfeitamente. E a mãe fica toda contente. E o pai, nem imaginem como é que fica. Depois de revermos as funções da família, vamos resolver juntos esse exercício. Mas, vocês lá em casa é que vão ler. Já está? 1, 2 e já! Podem ler. Exato. Agora, juntos, vamos, estabeleçam a ligação de forma correta. De um lado temos funções e do outro lado nós temos membros da família. Podem escrever isto. Funções, do outro lado, membros da família. A primeira função, conservar os materiais escolares. Podem escrever, conservar os materiais escolares. Já está? Passamos agora para a segunda função. Garantir a segurança da criança. Podem escrever. Exato, prestem muita atenção quando escrevemos para não cometerem erros. A terceira e última função, acompanhar os estudos dos filhos. Já tem as funções todas? Isso. Agora, do outro lado, nós vamos deixar um espaço para podermos fazer a ligação correta.
Podem escrever mãe barra pai do outro lado. Isso mesmo. Exato. Embaixo de mãe e pai, vocês vão escrever filho barra filha. Está tudo certo? Terminaram de copiar? Então, mais 2, 3 segundinhos só para fecharem isto. Vamos. Depois de copiar, podem fazer a ligação. Mas pensem primeiro. Antes de fazermos a ligação, temos que ler de forma concentrada para podermos fazer a ligação correta. Isso? Muito bem. Agora sim, vamos para a correção. Conservar os materiais escolares. É a função dos filhos. É isto? Ou dos pais? Exatamente. É uma função do filho. Garantir a segurança da criança. Muito bem, conseguiram acertar? E, por último, acompanhar os estudos dos filhos. Esta é a função dos pais, da mãe e do pai. Espero que tenham conseguido. E assim terminamos o exercício desta aula. Terminamos o exercício, mas não a aula. Por quê? Porque antes de nos despedirmos, eu vou deixar um trabalhinho de casa. Podem ler comigo. Escrevam as suas funções como filho ou filha e as dos teus encarregados de educação. Entenderam? Vocês vão escrever as funções, as vossas funções e a dos pais ou encarregados de educação. Antes de fecharmos a aula de hoje, eu gostaria que me dissessem o que é que vimos nesta aula. Pensem. Vocês é que vão ter que dizer. Hoje nós vimos Exato, hoje nós vimos as funções da família. E assim terminamos a aula de hoje. Contamos com todos e todas na próxima aula no Aprender e Estudar em Casa.